Amor Exigente é um programa de autoajuda, João. A gente fala assim, não é só para as famílias que têm problema com alcoolismo, drogadição. Se a gente for analisar inteiro, é comportamental, né? Sim. Nosso lema lá diz assim, nada muda se eu não mudar. Não adianta eu querer mudar o meu ente querido lá, se eu não faço nada para mudar. E eu continuo batendo naquela tecla. Você tem que mudar se os meus comportamentos continuam igual, ou até às vezes pior, né, João? E como que vocês se reúnem? Essas pessoas participam desses encontros? Sim, principalmente quem tem alguém lá no recanto. Mas não é só a gente que está lá, que tem um familiar no recanto. As pessoas que a gente convida, que conhecem já o Amor Exigente, continuam participando. Eu já estou lá, João, vai fazer 11 anos lá dentro. E não me afastei até hoje. Graças a Deus o meu adicto está bem, só por hoje ele está bem, né? Então já me falaram para mim, por que você continua lá? Porque para mim faz bem. Porque eu consigo olhar com outros olhos agora, João, as coisas. Porque se a gente não conhece, não sabe o que é a drogadição e tudo isso, a gente julga, aponta o dedo. E não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ajudar e entender um pouquinho de tudo isso. Mário, esse primeiro passo que é dado pela pessoa que precisa de ajuda é difícil, né? Isso mesmo, João. Bom dia, João. Bom dia a todos os seus rádio ouvintes. E é uma oportunidade, agradecer estar aqui mais uma vez. É assim, o Amor Exigente, ele é pessoal, intransferível, como a dona Antônia falou. Ele funciona como um grupo de apoio, ele é um grupo de auto e mútua ajuda. Por que é mútua ajuda? Porque a gente dá e recebe quando a gente vai lá, né? Mas também ele é chamado de um programa de qualidade de vida, onde a pessoa recebe essa oportunidade de fazer mudanças em seu dia a dia, né? Então ele foi pensado, idealizado, foi criado em função de famílias que passavam por dificuldades com problemas de dependência química, né? Foi trazido isso lá dos Estados Unidos, o Padre Haroldo trouxe para nós no Brasil, com 10 princípios, aqui foi colocado mais 2 princípios, né? Então assim, ele tem uma didática que funciona com um tripé de funcionamento que diz assim, nós temos 12 princípios básicos e éticos, nós temos lá espiritualidade pluralista e temos também lá responsabilidade social, que também a gente chama de sigilo total. Então as pessoas são convidadas, as pessoas não são convocadas a ir, né? As convocadas é aquelas que estão fazendo recuperação numa comunidade terapêutica, como o caso aqui no Recanto Parque Iguaçu, que a gente convidava para participar, eles não vinham, então a gente acabou convocando. Mas aí a pessoa percebe que o tratamento numa comunidade terapêutica, ele inicia depois da graduação, depois do término do tempo que ele passa lá. Porque lá dentro, nos 8 meses, 9 meses, não acontece nada de errado, porque lá não tem função, não tem uso nenhuma de substância, né? Então é uma preparação. E ele funciona para o lado de cá. E nesse período, nesse tempo, a família precisa fazer uma recuperação também nos seus comportamentos, nas suas atitudes, no seu modo de fazer as coisas novamente. Isso, né? Quer dizer que a família também participa desses encontros? Muito mais para a família. O Amor Exigente ele é voltado mais para a família. Não só a família do dependente, mas a família que tem comportamentos inadequados ou a família que tem um problema já disfuncional, uma família que não tem assertividade nas suas ações e tudo mais, como pai, mãe e grupo familiar assim, né? Então o Amor Exigente ele é mais específico para a família. Nós atendemos também o adicto na recuperação. A nossa reunião funciona em 2 horas. Na primeira parte, as famílias ficam todas reunidas junto com o adicto. Na segunda parte, o adicto é retirado da sala, é feito a testemunho em outro momento, em outro tempo, né? Mas assim, é mostrar para a família que existe vida após você descobrir que tem um familiar que está no uso da dependência química. É mostrar que a mudança é dela, a mudança não é do outro. Muitas vezes o pai e a mãe projetam no filho, no outro, que ele mude. E isso não é possível, nós não temos esse poder, essa chave de mudar a outra pessoa. O que nós podemos fazer é mudar a mim mesmo. E quando eu mudo, as coisas começam a mudar em volta. Então muita gente quer mudança, mas pouca gente quer mudar. E o lema principal do Amor Exigente diz assim, nada muda se eu não mudar. Ou assim, amo você, mas não aceito o seu comportamento errado. O que é esses 12 princípios? Então, cada mês a gente trabalha um princípio que, na verdade, é uma chamada atenção para você fazer as suas mudanças que você tem que fazer, né? Pelo que eu percebi, Antônia, a aceitação é fundamental, né? Sim. Por parte da família, a situação que vive essa pessoa, seja de álcool ou de outro tipo de droga. Sim, né? Com certeza, João. Aceitação. Só que quando você descobre o teu familiar nessa situação... Daí dá briga em casa. Dá briga, dá confusão, dá desavenças, né? Mas daí quando a gente tem essa informação de como você vai
ajudar, daí você já tem outro direcionamento. Não com aquela apontar o dedo. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Então a gente vai começar a entender um pouco e conversar. A conversa eu acho que é a melhor coisa que tem. E eu sempre falo, as pessoas falam, mas eu tenho medo da recaída. Gente, a recaída faz parte. Então não vamos começar. Se ele recaiu, no momento, vai lá e conversa. O que está acontecendo? Dá um braço e ajuda a levantar de novo. Com certeza, né? Com certeza. A gente sempre fala, não se joga em cima. Se ele caiu no poço, João, não se joga em cima para ajudar ele, mas só estenda a mão. Que nem a gente fala assim, qual é a nossa melhor parte do ser humano, João? O nosso ombro. Porque aqui é colocado o peso. Então ali a gente sabe como conduzir isso. Então a gente começa a entender tudo isso, João. Eu sempre falo assim, eu estou lá dentro há todo esse tempo, mas eu não entendi tudo ainda, João. Eu estou ainda aprendendo. A vida é um aprendizado diário, né? Com certeza, é diário. Toda vez que a gente vai na reunião à noite, olha que eu cheguei a me arrepiar agora. João, você vê uma família disfuncional lá chorando, porque não sabe como conduzir essa criatura. Né? Então lá eles aprendem. Uma pessoa chegou lá na outra reunião e falou assim, nossa, eu tirei 300 quilos dos meus ombros. Mário, o que se percebe de resultados nesse trabalho? Muito grande, os resultados são muito... Aquele que segue o programa, né, nós temos lá um princípio ético que diz assim, ser fiel, honesto e verdadeiro com a transmissão e a valorização desse programa. Quando a pessoa se apodera do amor exigente, quando ela percebe que é para ela aquele grupo, que faz bem para ela, não para o outro, porque muitas vezes a família vai lá pensando em ajudar o outro. Como a gente não consegue, então lá, durante o tempo que ele está lá dentro, ele vai perceber que para ele precisa mudar algumas coisas, né? Então aí começa a valorização da pessoa. Ela se sente autovalorizada, a autoestima já começa a ser elevada também, e ela percebe que depois que ela está bem, depois que ela está equilibrada com os seus comportamentos, com as suas emoções, com o seu recurso físico, sabendo que é tudo limitado, ela consegue ajudar esse ente querido, esse familiar que está no uso da substância, que ainda não decidiu, que ainda não escolheu, que ainda não aceitou a sobriedade. Então, como assim, ele é pessoal, você usa a didática, usa os princípios, você tem a partilha, que é o nosso grande tesouro dentro do Amor Exigente, que são o momento da partilha, onde você conta como foi a tua semana, o que você fez de certo, o que não deu certo dentro da sua família. Então, nós não temos a receita pronta, não temos assim a varinha mágica, a bola de cristal, mas nós temos os ingredientes. E quando ela pega esses ingredientes e leva para casa e começa a perceber que existe vida após isso, o seu familiar, que é adicto ainda, ele percebe alguma coisa errada. Falou, puxa vida, mas eu estou fazendo tudo isso de estrago na minha vida, na vida da família, minha mãe e meu pai ainda estão bem. O que está acontecendo? Está acontecendo que eles perceberam que eles precisam fazer a coisa por eles mesmos. Não pensar no outro quando você não está bem. Mas é uma luta contínua, né? Mesmo depois que abandona o vício, é dia a dia... Sim, João, isso sóbrio, continuamente, né? é continuamente. É que nem eu sempre falo, eu estou sempre em vigília. Eu estou sempre vigiante, estou lá, sempre falo. Eu tenho um amigo que deixou de beber por causa das filhas, inclusive. Não vou aqui citar o nome dele, porque não convém. Mas nós também temos essa ética, João. Ele parou de beber já há algum tempo para preservar a família, com uma força extraordinária. João, e você não faz ideia, os adictos contando o sacrifício que eles fazem para se manter na sobriedade. Isso é triste da gente ver, porque o primeiro gole está sempre provocando, né? Sempre. E não pensa que não, logo ali na esquina tá tudo, né? Então, a força de vontade de cada um. É que nem a gente fala, nada muda se eu não mudar. Então, eles têm que pensar assim também, né? Se eu não mudar, o que vai acontecer? Isso vale para cigarro também? Qualquer Independente daquele cigarro que faz uma fumacinha diferente? Faz sim. Não existe cerveja sem álcool, não existe aquele cigarro que não faz mal, não existe aquele narguilé que não tem nada dentro, que é só essência, não sei o quê. Continua usando. Tudo aquilo faz mal. Por que é? Na verdade, o adicto ele percebe que precisa de uma fuga para ir para algum lugar, para algum tipo de substância. Então, como a família não identifica esse comportamento inadequado, ela acha que ainda, mas isso não faz mal, isso é coisa da idade, isso vai passar. Se ele tiver predisposição, que a gente fala no nosso primeiro princípio
básico que chama-se raízes culturais, se ele tiver a primeira disposição e se ele tiver o uso dessa substância, ele vai se tornar um dependente químico. E olha só que como é estranho, dependente químico ele é para sempre. Ele pode ficar na classificação de ex-usuário também para sempre. Como eles dizem, o lema deles só por hoje. Então, gosto muito do AA. O AA tem um cartaz que diz assim: evite e procure. Evite pessoas, lugares, comportamentos, primeiro gole, atitudes, ações. Do outro lado, você precisa procurar outras coisas. Família, grupo de apoio, aqueles verdadeiros amigos que você tem, né? A sua religião. Não precisa abandonar o churrasquinho de fim de semana, enfim, né? Não, a família tem que ter um certo cuidado quando tem um dependente químico dentro de casa. Quando você vai fazer uma confraternização, tirar essa substância. Você não precisa usar aquela substância. Aí muitas vezes a família, quando chega no amor urgente, fala assim: mas eu posso beber, quem não pode beber é ele. Mas se você está oferecendo, é diferente, cara. Tá provocando, né? Como João, diz, evite o primeiro gole. Por que você vai dar a oportunidade, a chance dele fazer isso? Então vamos tirar o álcool dentro da nossa família. Isso não traz só felicidade. Traz felicidade, é comportamento certo, é amor, mas é um amor exigente, não aquele amorosidade que aceita um pouquinho de tudo. Bom, como é que faz para entrar em contato com o Amor Exigente? Onde acontecem essas reuniões? João, toda segunda-feira às 19h30, lá na Sanem. Nós temos uma sala lá que nós reunimos lá toda segunda-feira. Não temos feriado, não temos... Não paga nada? Não paga nada, é livre. A gente tem, assim, uma contribuição porque nós temos mensalidade do Amor Exigente, que nós somos associados na federação, né? Então, a gente tem umas despesazinhas. De manutenção. É taxa de manutenção. Então, a gente passa uma sacolinha, é espontâneo. Se você vai lá, hoje eu não tenho. Não tem problema nenhum. É voluntário, se quer dar, tudo bem. Mas toda segunda-feira nós estamos lá, João, todos reunidos lá para ajudar as pessoas. E outra coisa que eu falo, João, assim, as pessoas às vezes têm vergonha de falar, João. Eu acredito. Deve ser muito difícil, né? Mas não adianta, que nem eu sempre falo, não adianta você empurrar a sujeira para baixo do tapete, né? Porque ali vai ficar camuflado. Então vamos nos ajudar, vamos participar da reunião, vamos lá entender o que significa tudo isso, né, João? Porque é cientificamente comprovado que é uma doença, a drogadição. E alguém está ajudando essa outra pessoa a se recuperar. Com certeza, com certeza.